e diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Diga comigo, Emaús. A 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus, se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Diga comigo, impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Jesus falando: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Diga comigo, entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Diga comigo, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Diga comigo, para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Diga comigo, 3º dia. Só isso. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Diga comigo, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Diga comigo, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Diga, em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. 29. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Diga comigo, fique conosco, pois a noite já vem, e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Diga comigo, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Diga comigo, os olhos foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Diga comigo, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantando-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, diga comigo, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Diga comigo, e os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. Eu quero falar com você nessa noite sobre Jesus Cristo, homem e Deus. É a 4ª mensagem.
E nós estamos falando sobre um Jesus que dividiu nosso tempo e a nossa história. Um Jesus 100% homem, 100% Deus. Um Jesus que se identificou conosco, a ponto de tomar sobre ele o nosso pecado, que ele não tinha conhecido, mas que ele se tornou, para também sofrer a nossa morte. E aqui então, nós vemos essa história, do dia em que Jesus ressuscitou, no domingo que Jesus Cristo ressuscitou, e no começo do capítulo diz que as mulheres, bem cedo, foram até o sepulcro onde Jesus estava enterrado. Foram até aquele lugar esperando um Jesus morto. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e mais algumas mulheres foram até lá. E foram ali esperando um Jesus morto. Por mais que Jesus, durante o seu ministério de 3 anos e meio, tenha dito dia após dia que ele iria morrer, que ele ia ser entregue na mão dos romanos para o crucificarem e o matarem, porque os líderes judeus iriam rejeitá-lo, iriam condená-lo, mas que ele iria ressuscitar no 3º dia, ninguém entendia o que Jesus dizia. E tanto é que não entenderam, porque no 3º dia ali foram para cumprir rituais de cerimônia religiosa, que era costume dos judeus ir até lá, até o sepulcro, e cuidar do corpo do morto, com bálsamos, com aloés, com especiarias, limpando o corpo, preparando o corpo, porque o judeu crê na ressurreição do corpo. Mas era um ritual judaico, religioso, um ritual que estava fora daquilo que Jesus tinha dito por tanto e tanto tempo, principalmente para esses discípulos e discípulas que viram Jesus de perto e que ouviam Jesus explicando sempre a mais as histórias. Quando eles não entendiam, eles perguntavam para Jesus e Jesus explicava. Por isso que o título da mensagem é Jesus Cristo, vivo ou morto? Morto ou vivo? Aquelas mulheres esperavam Jesus morto. Elas iriam fazer uma coisa boa para Jesus, sim ou não? Sim. E às vezes a gente pode fazer algo bom para Jesus. A gente pode continuar vindo no culto todo domingo, mas a gente só está cumprindo tabela, está fazendo coisas religiosas, nos esquecemos das palavras de Jesus, e aí vai ser a mesma coisa, porque um Jesus morto não pode fazer nada. E aí, então aqueles anjos falaram com aquelas mulheres, lembrando das palavras de Jesus, porque a palavra de Jesus traz vida, porque ele diz que as minhas palavras são espírito e vida. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ainda que morra, viverá. Os anjos lembraram aquelas mulheres. Os 2 anjos apareceram e disseram: por que vocês procuram entre os mortos o que vive? E por que nós continuamos buscando entre os mortos o que vive? A gente tem uma cruz vazia sem Jesus ali, mas às vezes a gente está igual aqueles que têm Jesus pendurado ali, por causa da nossa fé, da nossa atitude religiosa, de chegar e sempre esperar a mesma coisa, de não ver saída. E aí, então aquelas mulheres foram correndo até os apóstolos, foram correndo até os discípulos, dizendo: olha, ele não estava no sepulcro, estava vazio, nós fomos lá cumprir o ritual, aquela pedra gigante tiraram, e ele não estava lá, nós vimos anjos. E aí consideraram aquelas mulheres loucas,
Porque as coisas de Deus, meu irmão, minha irmã, são loucas para esse mundo. Nós somos considerados loucos para esse mundo. E então, 2 daqueles discípulos que estavam ali, que ouviram daquelas mulheres que Jesus ressuscitou, não acreditaram na história e saíram de Jerusalém. Foram de volta para casa. A cerca de 11 quilômetros ali para a cidade de Emaús. Mas olha só, eles estavam conversando sobre Jesus. No versículo 14 diz que eles conversavam a respeito de Jesus, a respeito do que havia acontecido no 14 e no 15. Conversavam e discutiam. Olha só, eles estavam falando de Jesus. Eles não deixavam de falar sobre isso. Mas estavam indo embora. E nós podemos continuar falando de Jesus e ir embora. Com Jesus morto. E por mais que a gente tenha boa intenção e esteja falando de Jesus, um Jesus morto não pode fazer nada. Mas Deus conhece o nosso coração, porque Ele não é que nem o homem que vê a aparência, mas Ele vê o quê? O coração. E aí então Jesus, como conhecia o coração daqueles discípulos, e quando a gente está falando de Jesus de coração, você pode ter certeza, porque Ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu vou estar ali. E ali então eles estavam falando sobre Jesus. Quem que se aproximou deles? Jesus. Jesus se aproximou, e Jesus começou a caminhar com eles. Assim como eu e você, na nossa vida, nós começamos a buscar Jesus de alguma forma, nós não sabíamos a maneira correta. Talvez ainda a gente não tinha entendido esse negócio de Jesus ressuscitado e tudo mais, e que Jesus continua fazendo as mesmas coisas que nós lemos agora. Ele se aproximou de nós e começou a caminhar conosco, porque Ele disse que não nos abandonaria, que não nos deixaria e que estaria conosco até quando? Até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim de tudo. E aí Jesus perguntou para eles: sobre o que vocês estão conversando? E aí então aqueles homens falaram para Jesus: mas Jesus, eles não sabiam que era o Jesus, mas responderam para aquele homem: só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Mas se você ver no versículo 17, eles pararam depois da resposta de Jesus, e estavam com os rostos entristecidos. Eles estavam tristes, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então se a minha cara está triste, é porque o meu coração está. Mas por que eles estavam tristes, se as mulheres tinham dito que o corpo não estava ali no sepulcro? E por que eles estavam indo embora? Agora o próprio Jesus estava se aproximando deles. Mas a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que eles não puderam reconhecer a Jesus. No versículo 16: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E os olhos deles foram impedidos de ser reconhecido. Por quê? Por que será? Porque Deus quis? Porque Jesus quis? E aí então Jesus vai perguntar para eles: o que aconteceu então que vocês estão discutindo? Só eu não sei? Conta aí. E eles vão responder: olha, Jesus Cristo. Preste atenção no que eles disseram. No versículo 19: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e do povo. Falaram mal de Jesus? Mas falaram que Jesus era o Filho de Deus?
Falaram que Jesus Cristo era o Messias? Não. Por quê? Porque eles esperavam, no versículo 21, que ele ia trazer a redenção a Israel. E o que isso quer dizer, pastor? Eles esperavam Jesus do jeito deles. Qual que era o jeito dos judeus esperando o Cristo, o Messias? Um Messias que viesse e destruísse Roma. Um Cristo que viesse e destruísse o reinado romano e colocasse os judeus como o principal reino do mundo, como fez Davi, como fez Salomão, porque ele era filho de Davi. É isso que eles esperavam. E daí, o que acontece? Por mais que o próprio Jesus diga as suas palavras para nós, se nós colocarmos a nossa cultura, o nosso achismo, a nossa vontade antes, a gente não consegue ver o que ele está dizendo. É como se eu colocasse um óculos e tentasse ler a Bíblia aqui. Vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil ler esse óculos com esse óculos escuro? Vai ficar mais difícil porque a minha cultura, a minha vontade, o que eu quero de Jesus me impede de ver o que está escrito da maneira correta. Eu estou vendo como eu quero ver. A mesma preocupação dos apóstolos, como você sabe, pastor, lá em Atos capítulo 1, versículo 6, quando Jesus ressurreto aparece a última vez para os seus discípulos, para os seus apóstolos, eles dizem assim, a primeira pergunta deles: Jesus, quando é que você vai voltar? E quando é que você vai restabelecer o reino de Israel? Era o que eles esperavam do Cristo. E hoje nós esperamos do Cristo o quê? O que nos passa, o que a gente vê por aí? Que ele vai ficar rico, milionário, que a gente não vai ter problema, não vai ter doença, não vai ter mais nada. E é isso que a gente espera de Cristo. E a gente põe segundo a nossa cultura, e aí Cristo começa a caminhar com a gente, mas a gente não está enxergando. A gente está com os olhos escurecidos. Porque a gente está esperando Jesus do nosso jeito, segundo a nossa cultura. E por mais que a gente ouça a palavra, é uma palavra que vem filtrada, segundo a nossa vontade. Olha, eles andaram com Cristo, eles eram discípulos. Eles provavelmente ouviram as explicações de Jesus, os milagres de Jesus, porque eles estão falando aqui, poderoso diante de Deus, em palavras, em obras e diante do povo. Mas eles estão falando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, ou que Jesus ressuscitou, eles foram embora. E quando a gente põe a nossa vontade, o nosso querer antes disso, esse Jesus, o Jesus verdadeiro para nós está morto. Está morto porque a gente quer do nosso jeito. E para vir no reino de Deus, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus, quando ele começou a anunciar o Evangelho, ele falou assim: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Ele esperava que era um reino de Deus que viesse para destruir todos os inimigos de Israel. Mas o reino de Deus começa no nosso coração. Quando nós cremos e entregamos a nossa vida a Jesus, mas quando nós nos submetemos ao seu senhorio, à sua vontade, à vontade do Pai, à vontade do Espírito, senão nós vamos ficar com os olhos escurecidos, nós vamos ficar tristes. E por isso que dentro da igreja evangélica hoje, há tantas pessoas com depressão, há tantas pessoas tristes. Por quê? Porque querem o Jesus do seu jeito. Jesus, faça a minha vontade. E aí quando Jesus não faz que nem a minha filha, que é criança, e quando não faz a vontade dela, faz birra, se joga no chão. A gente continua grande do mesmo jeito, faz birrada, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de pastor, não quero mais saber de Jesus, não fez a minha vontade. E a gente é só uma criança grande, que não usa mais fralda. É ou não é? Mas aí a gente não consegue perceber Jesus, por mais que ele tenha se aproximado, por mais que ele tenha nos relembrado que ele ressuscitou, que ele vive. Por
mas que Ele veio conversar com a gente e caminhar com a gente, porque aonde você vai, Ele está com você. Se Ele não está com você, você não é filho, não é filha de Deus, porque aquele que não tem o Espírito de Cristo, assim diz o apóstolo Paulo, não é dele. Mas, meu irmão, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, por isso nós não somos consumidos. E aí então Jesus teve a paciência de ouvir toda a baboseira que eles falaram, e aí então dizer para eles, no versículo 25: eu lhes disse como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas, para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O próprio Jesus começou a pregar para eles sobre ele, sobre o que as Escrituras já haviam dito, desde Moisés, desde o início da Bíblia, desde Gênesis, até o último livro da Bíblia, até Malaquias, na nossa Bíblia, sobre o que estava falando de Cristo, o Messias. Meu irmão, o que nos impede de ver, é porque na versão aqui, na NVI, não está traduzido da maneira mais correta, mas na versão de Almeida, esse versículo aqui, o versículo 25, diz assim, olha: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, nécios e tardos de coração para crer, porque não adianta só eu confessar com a boca que Jesus é o Senhor, eu tenho que crer aonde? No coração, e eles não criam no coração. Jesus falou, vocês são lentos, tardos significa, vocês são lentos para crer no coração, e são tolos no sentido de que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, e vocês não entendem, parece que vocês são tolos, para não dizer outra palavra. Mas por que eles estavam assim? Porque eles esperavam Jesus do jeito deles, e quando a gente espera Jesus do nosso jeito, a gente não deixa esse Jesus ressuscitado agir. Mas aí então Ele vem com a sua palavra para nós. O próprio Jesus vai dizer a palavra, e é isso que nós precisamos ouvir, a palavra direto na palavra. Preste atenção, hoje você tem YouTube, hoje você tem WhatsApp, e te manda um monte de mensagem, um monte de vozes, um monte de pastores, um monte de ideias por aí, mas muitas vezes são ideias que estão com filtro do mundo evangélico, do mundo lá fora, e colocando Jesus, que nos deixa rico, milionário, sem problema, e que os outros eles vão tudo para o inferno. Vem logo Jesus e mata todo mundo. É isso. Está assim, está cego, e aí não sabe porque está triste. Por quê? Porque está recebendo a mensagem não diretamente da boca de Jesus. Tem que ser uma mensagem limpa, que vem direto da fonte. Se não for direto da fonte, se for segundo o nosso achismo, a nossa cultura, meu irmão, vai ser uma palavra que mata, porque a letra mata, mas o Espírito, porque as palavras de Jesus são Espírito e vida. Ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ele disse, a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas fará aquilo que me apraz. Quando diz em Apocalipse 1, quando João conta a visão de Jesus Cristo ressuscitado, ele diz que sai da sua boca uma espada de 2 gumes, e é uma espada afiada. E aí então Jesus começou a falar a palavra dele para aqueles homens, direto, sem a interferência da cultura, a interferência do nosso achismo, da nossa vontade. Essa palavra pode trazer vida. Essa palavra nos faz discernir que o dia está escurecendo, e a gente fala, Jesus, foi o que eles falaram, Jesus fica conosco. Eles não sabiam ainda que era Jesus, mas pelas palavras falaram, fica conosco, porque já está a noite, já está chegando.
E nós vemos que a noite está chegando. O apóstolo João vai dizer que nós estamos na última hora. Se o apóstolo João diz que nós estamos na última hora, há 1000 anos atrás, quanto mais agora, talvez estejamos nos últimos minutos, a noite já vem. À meia-noite Jesus vai voltar. Mas nós não sabemos quando vai ser o dia, quando vai ser a hora. Então nós temos que pedir: Jesus, fica conosco. Porque se Ele não ficar conosco, se você tiver uma religião, se você tiver uma placa de igreja, se você só for membro, se você for, e se eu for, nós formos cheios dessas palavras, que estão distorcidas pela religião, pela religiosidade, pelo secularismo, que é colocar as coisas do mundo dentro da igreja, os valores do mundo dentro da igreja, nós vamos morrer. Mas se nós permanecermos com esse Jesus ressuscitado, porque Ele é a palavra que se tornou carne e habitou entre nós, é Jesus, Jesus é a palavra, eu e você, meus irmãos, vamos começar a ver. E quando a gente começar a ter comunhão, como eles tiveram, versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, porque é a palavra que vem direto de Jesus. Porque não só de pão o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Muitos de nós, a gente não acha que essa palavra é a palavra de Deus. Sabe por que eu e você muitas vezes não achamos que essa palavra é a palavra de Deus? A gente fala com a boca, mas não com o coração. Porque fica empoeirado, jogado lá em casa. Você tem até no seu celular. Eu tenho no meu celular. Não precisa nem comprar. E a gente não lê. E a gente fica contaminado e depois fala: pastor, ora por mim. Ou eu vou para alguém, ora por mim. Mas por quê? Porque a gente não está tendo acesso diretamente à fonte, as palavras de Jesus. E a gente não come desse pão. E se a gente não comer desse pão, nossos olhos vão continuar fechados. Olha só o que diz no versículo 31. Então os olhos deles foram e o reconheceram. E a gente vai reconhecer Jesus, porque Ele está conosco. Por que Ele desapareceu e deixou eles sozinhos depois? Jesus deixou eles sozinhos depois? Não, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos... Fisicamente Ele desapareceu, mas espiritualmente Ele continuou, porque eles já tinham reconhecido Jesus. Agora eles viram que Jesus ressuscitou. Quando caiu as escamas da cultura e da vontade humana, os olhos foram abertos. Por quê? Porque foram direto na fonte, na palavra. Se não tiver na palavra, meu irmão, joga fora. É cultura evangélica. Ok? Se não tiver na palavra, não guarda, joga fora. E aí então eles disseram no 32, perguntaram-se um ao outro, porque um queria o testemunho do outro, e um disse a mesma coisa para o outro. Olha que interessante, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele falava no caminho, nos expunha as escrituras. E não queima o nosso coração quando a gente lê essas escrituras com fé? Quando nós ouvimos essas escrituras com fé, como nós ouvimos essa palavra com fé, essa verdadeira palavra com fé, não queima o nosso coração, não confirma algo e fala: isso é a verdade, por isso que você vem aqui, domingo após domingo? Não é por isso que você vem aqui? Porque queima o seu coração, porque você sabe que é a verdade, porque você sabe que não tem vida além disso, que você sabe que o que está lá fora não vai poder saciar aquilo que está faltando dentro de mim, de você. Então o que acontece conosco quando nós cremos de coração? Quando nós deixamos essa palavra continuar queimando em nossos corações, eles levantaram e voltaram imediatamente. Nós vamos levantar e voltar para o lugar onde Cristo nos chamou. Não
embora, voltaram para Jerusalém, para um lugar onde eles nunca deveriam ter saído, do meio da comunidade, do meio da comunhão com os irmãos. No lugar então que Cristo vai dizer para vocês: não se ausentem de Jerusalém até que se recebam o poder do alto. Eles voltaram para um lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Mas olha, já estava à noite, não estava? Eles não falaram para Jesus: Jesus, fica conosco, porque já são 6 horas, já está escurecendo, e aí vai ficar perigoso para você ir embora. Não falaram para eles? Mas Jesus tinha ido embora. E agora, o que eles fizeram? Esperaram outro dia para voltar? Não, eles voltaram no mesmo dia. Porque, meu irmão, quando a gente vê isso, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora toda tristeza, todo medo. Nós recebemos a paz que excede todo entendimento, porque nós voltamos para onde nós deveríamos estar. Nós nos levantamos e voltando para a comunhão dos irmãos. Nós nos levantamos e voltamos para onde o Senhor nos chamou, para onde estavam os 11 reunidos, para ouvir que é verdade, Ele ressuscitou, para contar aquilo que nós presenciamos, que nós experimentamos. E aí um começou a contar para o outro: é verdade, já apareceu para esse irmão. E eles falaram: não, mas falou conosco ali no caminho de Emaús. E as mulheres já tinham visto também Jesus ressuscitado. E aí um contando para o outro. E aí no meio de tudo isso, quando todo mundo começa a contar um para o outro, sabe quem que aparece no meio deles? Jesus. E diz: paz seja com vocês. Mas é porque o coração foi aquecido pela palavra. E quando o coração é aquecido pela palavra, nos leva a nos mover e voltar para onde Jesus nos chamou. E não aonde você quer e eu quero, mas aonde Ele quer. Aonde Ele nos chamou. Não foi homem, não foi mulher, não foi carne, não foi sangue, não foi uma religião, não foi uma instituição, mas foi Jesus Cristo que te chamou. E que continua te chamando. E que está nos sacudindo, falando: acorda, acorda. Está falando: olha, eu quero tirar essas escamas dos seus olhos, eu quero tirar isso dos seus ouvidos, esses tampões. Mas você precisa me ouvir diretamente de mim. Aquilo que eu tenho para falar para você. E é isso, meu irmão, que o Senhor vai trabalhar conosco durante esse mês de novembro. O tema do nosso congresso é corações incendiados pela palavra. Os pastores metodistas, e o povo metodista é caracterizado pelo povo da palavra. Por isso que um pastor se prepara tanto para pregar a palavra. O pastor, ele é preparado pela igreja para pregar a palavra, para o ministério da palavra e dos sacramentos. E durante esse mês, nós vamos ter o pastor Rinaldo Ito, o pastor Natanael, o pastor Paulo Marinho, o bispo Adonias e o pastor André, que vai estar aqui conosco. Mas não vai estar aqui só para a gente dar uma nota e falar: nossa, foi muito legal e tal, o bispo veio aqui. Mas é para nos levantar, não pela palavra deles, porque se eles vierem trazendo a palavra deles, o bispo pode estar ouvindo, mas se o bispo vier trazer a palavra dele, prepara, viu? Porque o bispo, a última vez que eu vi ele pregando de perto, ele pregou 2 horas e pouco. 2 horas e pouco, ok? Depois ele fala: o pastor fala muito, 40 minutos, perto do bispo, não sou nada. Mas, meu irmão, se forem 2 horas com a unção de Deus, a gente fica. Amém? Eles não falaram para Jesus: Jesus, fica mais tempo? Quanto tempo Jesus falou com eles? Não sei quanto tempo, não diz, mas ficaram até entardecer. E não vai importar, porque é a palavra de Jesus. E essa palavra que eu e você, nós precisamos desses dias ser incendiados novamente. Nós estamos 5 anos aqui. O que nós vamos fazer daqui para frente? Continuar só aqui, ou vamos ampliar? Ou vamos ir atrás de mais pessoas que estão lá fora? Se eu não deixar o fogo da palavra incendiar o meu coração, se você não deixar, nós vamos continuar aqui dentro. Vai continuar sendo legal? Vai ser legal, mas tem que ser legal para os outros que estão lá fora. Amém? Amém. Esse Jesus ressuscitado está aqui. Você esperava mais só um culto, mas esse Jesus ressuscitado está aqui.
porque Ele está aqui, eu quero convidar você que precisa de algo do Senhor, que só Ele pode fazer, que você venha aqui na frente. Você que está doente, você que está triste, você que está desanimado. Eu não quero o ministério de louvor, eu quero que o ministério de louvor receba também. Você vai vir aqui na frente, eu vou orar com você, porque o mesmo Jesus está aqui. Talvez seu fogo, você fala assim: eu nem sei se tem nenhum isqueiro aceso aqui no meu coração, nem uma velhinha de aniversário, eu acho que já está apagado, já apagou faz tempo. Eu quero orar com você, porque esse mesmo Jesus está aqui. Se Ele está morto, deixa tudo igual. Se Ele está morto, tudo vai continuar igual. Mas se Ele está vivo, Ele pode transformar. Eu quero convidar você a se prostrar diante do Senhor aqui. Você que vier aqui na frente, pode vir aqui no tapete, para que se vier mais gente, pode vir mais para frente. E eu quero orar por você e com você. Eu vou orar para que o Senhor abençoe a sua vida, para que o Senhor te cure. Se você precisa de uma cura, creia, porque é o mesmo Jesus. Se prostre diante do Senhor, por favor. Você precisa que o Senhor renove seu coração pela palavra, renove seu coração pelo amor a Ele, renove seu coração pelo amor aos perdidos. Eu quero convidar você a se prostrar diante dEle nessa noite. Eu quero orar com você e por você. Esse Jesus está aqui, é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que estava no caminho de Emaús. É o Jesus que está aqui, porque Ele não é mentiroso. E Ele diz: onde dois ou mais estiverem, eu estarei ali. Você não precisa sentir nada, você só precisa crer. E eu vou orar com você. Pai, nessa noite, nós estamos aqui porque nós queremos dizer que Jesus está vivo. Ele está vivo e Ele reina. Ele tem um nome sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim. E a palavra que sai da boca dele não volta vazia, mas é uma espada de dois gumes bem afiada. E o Senhor disse que no Teu nome, Senhor, nós curaríamos os enfermos. No Teu nome, nós ressuscitaríamos os mortos. Em Teu nome, nós expulsaríamos demônios. Em Teu nome, nós falaríamos em novas línguas. E que o Senhor, o Teu nome, liberta, salva, cura. E no Teu nome nós podemos ser cheios do Teu Espírito. Por isso eu não sei aquilo que cada irmão e cada irmã aqui está pedindo, mas eu sei que Tu sabes e conhece o coração de cada um. E eu oro agora, Senhor, para que no nome de Jesus, cada irmão e cada irmã receba a cura, receba a libertação, receba do alto o poder do Senhor, receba no alto o poder do Senhor para serem incendiados os seus corações pelo Espírito Santo de Deus, pela Tua palavra, para que recebam de Ti, Senhor, não de mim, mas do Senhor, um renovo. Assim como eu oro por mim e oro pelas nossas vidas, para que nós sejamos transformados, porque o Senhor é o mesmo que andou no caminho de Emaús com aqueles dois discípulos. E nós queremos que o Senhor ande conosco nesses dias. É no nome de Jesus que nós repreendemos todo mal. É no nome de Jesus que nós abençoamos cada vida. Declaramos cura, libertação, salvação. Declaramos o Santo Espírito de Deus. Declaramos corações incendiados pela Tua palavra. Corações incendiados por fazer a Tua vontade. Corações incendiados, Senhor, por amor a Ti e por trazer o Teu reino. E assim que nós oramos em concordância, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, trabalha nos corações, derrama sobre cada um de nós o que nós precisamos, e porque nós não podemos continuar da mesma forma que nós entramos aqui. Nós não queremos ser que nem aquelas mulheres que esperavam Jesus Cristo morto, mas nós queremos ser, ó Deus, ó Pai, como aqueles homens que quando caíram as escamas, quando caíram aquilo que impedia de ver, eles puderam ver o Senhor e reconhecer que ardia o coração. Em nome de Jesus, não nos deixe sair lá fora e o nosso coração ser apagado, mas vem sobre as nossas vidas, é o que nós pedimos. Vem, Santo Espírito de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você que estava com uma dor na sua coluna do lado esquerdo, em nome de Jesus, Jesus te cura. Na altura da bacia, Jesus te cura hoje.
Em nome de Jesus. Você que estava triste e que não sentia mais vontade de viver e que pensou em tirar a sua vida, Jesus te traz a vida hoje. Em nome de Jesus. Ele está trabalhando na sua vida. E se Ele não falar através da minha vida, Ele fala diretamente com você. Porque Deus não terceiriza nada. Deus fala com você diretamente. Mas Ele só terceiriza quando Ele quer confirmar algo. Mas nessa noite você crê, você recebe. No nome de Jesus. 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 Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Tem alguém aqui que crê que recebeu algo do Senhor e que queira compartilhar? Eu, meus irmãos, pastor Thiago, irmão, quando eu cheguei aqui, eu estava morrendo de dor na perna. O Senhor Jesus só pegou, colocou a mão em mim, colocou a mão na minha perna, colocou a mão no meu coração e falou: essa dor vai sair agora. Essa dor já saiu já de você. Essa dor não está mais. E aí eu, pastor, falei pra ele, falei: no nome santo do Senhor Jesus, essa dor já saiu, pastor. Amém. E aí, pastor Thiago, a dor falou, pegou, saiu na hora. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém quer compartilhar? Tá sentindo uma dor aqui agora que passou. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer compartilhar? O Espírito Santo continua trabalhando, meu irmão. E o testemunho serve para edificar a fé. Mais alguém quer compartilhar para edificar a fé dos outros irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quer trazer ele aqui? Vamos orar por ele, amém? Em nome de Jesus, Pai, o Senhor já abençoou essa criança. E nós oramos agora como o Senhor orou, quando um dia trouxeram as crianças diante de Ti, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor livre de todo mal, e para que em nome de Jesus, o Senhor seja visto através da vida dessa criança. No Teu nome, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa revelar o seu coração puro, o seu coração, ó Pai, grato, e um coração que ama de verdade, com toda intensidade. É o que nós oramos abençoando a vida do Teu Filho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar agora para o momento dos dízimos das ofertas.